Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fixcast, o seu podcast semanal, né? O podcast exclusivo do Grupo Fix. E hoje nós vamos falar sobre construir, né, instituições mais eficientes, né, e conectadas com as necessidades da sociedade. Nós vamos falar sobre o tema ESG, além da sustentabilidade, uma ferramenta de gestão empresarial. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado que realmente tem um currículo extenso, um currículo invejável, né? Então a gente tem que até dar uma lida aqui, uma discorrida na ficha dele, porque realmente é uma mente brilhante que vai conversar com a gente sobre alguns temas interessantes, né? Nós estamos recebendo aqui o Claudemir Batista de Souza, ele que é especialista em administração pública com MBA em ESG pela FGV, cursando MBA em gestão industrial, já trabalhou na diretoria geral da Itaipu Binacional, olha que legal, hein? E atualmente está na Câmara Municipal de Maringá, e sendo também consultor e palestrante nas áreas de sustentabilidade, administração e também gestão de carreira. Professor para cursos de pós-graduação em administração pública e diretor da empresa IGP, Inovação, Gestão e Pessoas. Realmente um currículo muito extenso, então esse episódio vai valer a pena você acompanhar. Claudemir, é um prazer tê-lo conosco nesse episódio aqui no Fixcast. Seja bem-vindo. Ricardo, eu que agradeço, me sinto lisonjeado de participar aqui com você, já tenho acompanhado a profundeza aí do podcast, acho muito legal e obrigado aí pelas suas palavras. O currículo a gente vai acumulando, eu sempre digo, quando as pessoas vão ler o currículo, que a gente tem que dar uma resumida, né? Senão os anos vão passando e a gente vai acumulando coisas, mas é um prazer estar aqui com você, meu amigo. E é legal porque a gente vê que você trabalha na área de gestão, né? Já trabalhou na diretoria da Itaipu Binacional, hoje está na Câmara de Maringá, e como você disse, você vai acumulando currículo, vai acumulando conhecimento, mas você também repassa esse conhecimento através das suas aulas, como você é professor também em pós-graduação nessa área, e a gente sempre costuma dizer o seguinte, que o conhecimento ele só é válido quando ele é repassado, né? Porque se você for internalizar e deixar só para você e não repassar para outras pessoas, não vale nada, né? Mas eu começo perguntando o seguinte, o segmento de gestão, muita gente às vezes tem um pouquinho de, vou mexer com gestão, é um negócio difícil, burocrático, gestão, né? Talvez algumas pessoas assim torcem o nariz, mas são aquelas pessoas mais preguiçosas, que talvez não gostam de pensar muito ou não gostam de disciplina, né? A área de gestão realmente é uma área muito importante e você é expert nisso. Como você descobriu que você estaria nessa área de gestão? O que te levou para a área de gestão, tanto pública quanto privada? Sabe, Ricardo, a gestão a gente faz em todos os aspectos da vida, né, meu caro? Eu acho que a vida passa por uma gestão, né? Tudo. Uma gestão dentro de casa, gestão no seu trabalho, gestão da sua família, não é isso? Quando a gente acorda pela manhã, você tem planos, inclusive, qual rua você vai passar, que horário você vai chegar, você já está gestionando isso. Certo. A minha vida ela foi caminhando para esse lado. Eu gosto muito, tenho atuado muito na gestão pública, em especial por conta do impacto social que a gestão pública traz na vida das pessoas. Então você consegue elaborar projetos, você fazer uma boa administração de um município, de uma autarquia, e isso acaba refletindo diretamente na vida das pessoas. E eu tenho procurado me especializar nisso, crescer, foi o que me levou a ocupar algumas funções, onde eu pude, como você falou, transmitir isso para outras pessoas. As aulas que eu procuro ministrar são também exatamente com esse propósito, realmente de compartilhar, e mais do que compartilhar, de inspirar as pessoas para que sigam essa carreira, para que também coloquem isso à prova. E uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente é conversar sobre sustentabilidade. Que legal. É um tema bastante em voga, né, que não vai cair de moda nunca, né, a sustentabilidade, porque muito se fala em sustentabilidade, não só dentro das empresas, fora das empresas, né, e a gente vai falar sobre isso aí, inclusive nós vamos tratar sobre o ESG, né? Mas eu quero, antes da gente falar sobre isso aí, você atuou muito tempo, né, dentro do setor público, né, da administração pública. O que é que mais te marcou nesse tempo todo, nesse período que você atuou dentro da administração pública?
Ricardo, acho que são duas questões primordiais, né? O desafio que é a administração pública. A administração pública, ela tem muitos limites, tanto financeiro, físico, limites inclusive de pessoal. Diferente de uma empresa que você pode muitas vezes buscar profissionais do mercado, na administração pública você precisa envolver as pessoas no seu projeto. Normalmente são servidores que são concursados, que sofrem alternância de gestões, sai um prefeito, entra outro, sai um secretário, entra outro. Eles também muitas vezes ficam na dele ali, porque ele não sabe quem é a pessoa que vai vir, que forma que vai tratá-lo, ou se a pessoa que está chegando tem algum conhecimento que possa melhorar o setor ou a vida dele. Infelizmente a gente sabe que algumas pessoas ocupam cargos meramente por uma indicação, enfim, por uma questão. Então o servidor público ele precisa ser conquistado. Certo. Então acho que esse é o grande desafio. E aquilo que eu te falei, na administração pública o que é legal é que dentro de uma empresa privada, ainda que ela tenha uma grande área de atuação, ela está envolvendo seus recursos, seus projetos na vida da empresa. O objetivo é a própria empresa, né, conseguir lucro, enfim. Na administração pública, o bem comum é o que impera. Então, se você faz uma boa gestão, significa que você entregou uma boa saúde, um bom sistema mobiliário, uma boa educação. Então, eu tive a sorte, Ricardo, de trabalhar a maior parte desse período na área de projetos ou de captação de recursos. Então, quando eu passo numa cidade que eu vejo ali que tem uma unidade de saúde, que tem uma escola reformada e que eu pude minimamente participar daquilo, me dá muita alegria. Que legal. Então, na verdade, o que te marcou realmente foram projetos que você participou e que está ali já implementado. Concretizado. Concretizado. Que não bacana. está no papel. Ô Claudemir, agora sim, às vezes a gente fica pensando e ouve muito falar sobre a gestão no setor público e a gestão no setor privado, né? Alguns administradores que saem da gestão privada, que têm suas empresas e entram na gestão pública, talvez tenham um pouco de dificuldade de se adaptar com relação à questão da burocracia, que possa ser um pouco maior, né? O dinheiro público não é igual ao dinheiro privado, né? Então, assim, é um dinheiro que você realmente precisa prestar contas, né? E talvez os recursos, as verbas são carimbadas para certas áreas. Na tua opinião, o que diferencia a gestão pública da gestão privada? Basicamente, na gestão privada, você pode fazer tudo que a lei não lhe proíba. Olha só que legal. Então, você tem uma empresa, você pode. Eu quero pintar essa parede? Vou pintar a parede. Quero ampliar, quero demitir, quero contratar? Você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Não proíbe. Na administração pública, você só pode fazer aquilo que a lei lhe autorize. Então, você pode ter iniciativas. De repente, eu quero fazer, vou chegar, vou acontecer. Você precisa saber se existe um embasamento legal que te autorize a fazer isso. Senão, sua iniciativa, por boa que seja, ela vai encontrar dificuldade burocrática. Você precisa vencer a burocracia. Então, esse talvez seja aí a grande diferença. E reforço novamente, né? Talvez o grande sucesso para quem quer estar na administração pública é ter a capacidade de envolver as pessoas no seu projeto, especialmente os servidores. Você vai tratar com a classe política, você vai ter uma Câmara de Vereadores com 9, 10, 15 vereadores que você vai ter que aprender a lidar para que você tenha sustentação política para os seus projetos. Certo. Você tem que captar recursos externos, porque os recursos municipais da grande maioria das cidades, eles são extremamente limitados e suficiente apenas para o dia a dia da máquina. Então, se você quer fazer uma obra, quer implementar alguma coisa, você precisa captar recursos. Captar recursos significa você ir a Brasília, você ter uma relação com um deputado, você apresentar um bom projeto. Então, Ricardo, por mais que a administração privada tenha seus desafios, especialmente, né, poxa vida, alternância de legislação, as variações de mercado, uma série de dificuldades, certo. A privada, a pública, ela oferece, acho que ainda mais desafios do que a privada. Porque, na verdade, até com relação à busca de recursos, né? Os recursos na administração pública, ele não surge igual surge na
na gestão privada. Então, na verdade, tem que ser um bom gestor, né? A gente sempre costuma dizer o seguinte, quem está na gestão pública, tranquilamente, quando chega na gestão privada, ele vai com os pés e as mãos nas costas. Mas quem está na privada, quando chega na pública, talvez sinta um pouco de dificuldade para adaptação, não é isso? É mais ou menos isso mesmo. Claudemir, vamos agora entrar um pouquinho no tema do ESG, né? Como é que você define ESG para quem nunca teve contato com esse tema, com essa sigla? O que é isso? Ricardo, ESG, ela é um termo que foi cunhado recentemente, né, em 2004, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, apresentou isso para uma reunião com 50 grandes CEOs do mundo todo. Ela trata, entre outras coisas, da questão de sustentabilidade, da questão da relação da empresa com a sociedade, como uma empresa se portar de forma ética. Então a gente vai aprofundar um pouco nisso. Mas até então, essas questões elas eram fadadas a serem tratadas apenas por governos. Então Kofi Annan apresentou isso para a iniciativa privada. Então o ESG são métricas, são requisitos para nortear uma empresa, levando em consideração o E de environmental, ou ambiental, né? Então a questão ambiental, como uma empresa se portar na questão ambiental, na questão social e de governança. A gente vai tratar cada um desses pontos. Mas de forma geral é isso, é uma proposta, é uma ferramenta de gestão, e a gente sabe que as empresas às vezes quando ouvem, né, falar de uma nova obrigação, poxa, agora eu vou ter que me adequar a ESG, já dá um medo, não quero fazer, porque eu já tenho tanta coisa para fazer, mas ESG é uma ferramenta para melhorar a gestão. Algumas empresas são obrigadas a adotar, empresas que estão na Bolsa de Valores, então ela já é por lei obrigada a desenvolver programas, né, de sustentabilidade, mas outras fazem aí por vontade própria e para justamente melhorar. Então, em linhas gerais é isso, é uma ferramenta de gestão, são requisitos, são formulários, são metodologias para que a empresa se adeque nesses 3 pilares, ambiental, social e de governança. Você falou em ferramenta e isso aí é muito bacana a gente tocar no assunto, né? Só para a gente passar para os nossos seguidores e também para as pessoas que nos ouvem no Spotify, nos acompanham no YouTube. Então, o ESG é uma sigla que trata de ambiental, social e governança. Então, abrasileirando, o negócio aí vira ASG no Brasil, né? E as empresas, algumas são obrigadas a adotar essa ferramenta. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, em que momento, dentro de uma organização, né, dentro da gestão, o ESG ele deixa de ser uma tendência e passa a ser uma necessidade, inclusive estratégica, para as organizações? Posicionamento, Ricardo, posicionamento de mercado, inclusive. Eu acho que ESG ele tem 2 grandes premissas. Ser um antídoto. Então, vamos pensar. Vou te dar algum exemplo. Tivemos muito recentemente uma grande vinícola no Rio Grande do Sul que teve um problema com terceirizados que foram contratados em regime análogo à escravidão. Por não ter um sistema muitas vezes sólido de ESG, e ele se viu levado nessa situação, é quase que incalculável o prejuízo que eles tiveram, financeiro e de imagem. Nós tivemos pessoas que deixaram de comprar por conta disso. Então, se é um antídoto, é por isso que eu tenho dito, é uma ferramenta. Você implementando essas medidas, você está se precavendo de problemas. Então, olha, eu quero observar a minha atuação na parte ambiental. Poxa, legal. Evita que, sei lá, um produto meu vá para o lixo de forma irregular, ou que eu faça uma poluição indevida. Isso aí vai afetar diretamente a imagem da empresa. Então, assim, a empresa ela pode usar ESG como uma ferramenta, né, de melhoria da sua gestão e de prevenção de possíveis danos. A governança, né, o segmento da Fix, por exemplo, que trabalha
essencialmente com a confiança das pessoas. Certo. Então, se ela tem uma boa governança eficiente, com relatórios claros e objetivos, ela passa para o mercado o quê? A confiança de que tudo está caminhando muito bem. A questão social, se você tem uma boa relação na comunidade que a empresa está inserida, se você tem uma empresa que faz extração vegetal, você tem uma fazenda de eucaliptos, mas a tua fazenda faz limite com uma aldeia indígena. Então você não quer ter conflito com aquela comunidade, você precisa estabelecer uma boa relação. Então a ESG traz todos esses cuidados de como você se colocar, a fim, como eu disse, de ser aí um antídoto para eventuais problemas. Essa é uma situação. E empresas que têm necessidade, né, por estarem na bolsa ou por captarem recursos externos, têm essa necessidade. Para finalizar esse tópico, hoje uma agência de fator de risco rebaixou a nota de uma grande empresa de saneamento que tem contratos no Brasil todo. Não vou citar o nome, mas ela foi rebaixada por conta de falhas na governança. E isso inviabiliza que essa empresa busque recursos via empréstimos, via financiamentos, porque detectou-se alguma coisa irregular na gestão. Então, assim, imagina o que isso significa para essa empresa. Então, ela tem a necessidade de ter ferramentas de ESG. Ela, por conta da sua forma de atuar, ela tem a necessidade. Olha que legal você falar sobre isso aí, porque eu já ia te perguntar se é possível medir o retorno que o ESG oferece, essa ferramenta oferece para as organizações, para as empresas, né? Mas você já respondeu, porque na verdade é uma ferramenta preventiva, né? Que pode fazer com que as empresas não caiam até no descrédito, né? Não tenham os seus produtos talvez excluídos do consumo, né? Boicotados por conta dessas questões. Então, o retorno realmente está aí, né, Claudemir? Agora me fala uma coisa. Nós estamos falando de 3 pilares. Nós estamos falando do pilar ambiental, que é a sustentabilidade, né? Nós estamos falando do pilar social e também do pilar da governança, né? Pilar governamental. Na tua opinião, qual desses 3 pilares, ou mais de um, que tem sido mais negligenciados pelas organizações, pelas empresas hoje, na sua opinião? Varia muito de acordo com a área de atuação, Ricardo. O social, talvez hoje, das 3, se for para diminuir de importância, seja aquela que talvez as empresas tenham menos olhos, né? Certo. O social é aquela relação, como eu te falei. Uma empresa está inserida em um bairro. Então ela tem ruído ou ela tem poluição. Qual é a preocupação real dela com o entorno, com as pessoas? Os caminhões que trazem os produtos ali, se é uma transportadora, eles estão interferindo na vida das pessoas? A empresa está preocupada com isso? Deveria estar. Né? Deveria estar, porque ela está inserida em uma sociedade. Então, talvez isso. A relação com as pessoas, com todas as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com a empresa, desde sindicato, desde os próprios trabalhadores, os fornecedores. Então, se a empresa ela voltasse os seus olhos para esse pilar social e buscasse estabelecer melhores relações com as pessoas que tramitam com a empresa, a vida dela seria mais fácil. Sim. Inclusive o fornecedor, ela fazer uma visita no fornecedor e entender a dinâmica do fornecedor, se ele tem capacidade de fazer a entrega, qual é o produto que esse fornecedor está utilizando, se é de qualidade. Então, é isso que a ESG também traz, essa questão de ir lá, de visitar, que a gente chama de due diligence, né, de você conhecer o fornecedor que está fazendo, vai evitar dele atrasar. Então, talvez, Ricardo, as empresas não tenham se atentado para a necessidade de criar esse ecossistema onde ele está inserido. Desde o trabalhador, a comunidade, o fornecedor, o sindicato, a prefeitura da cidade, estabelecer relações. Então, você acha que, no caso, a implementação do ESG numa organização, ela exige também um pouco de mudança de mentalidade dos gestores, é isso? Perfeito, perfeito. Algumas pessoas são muito já dinâmicas e mesmo não tendo necessidade nenhuma de implementar, elas veem o ESG como realmente algo positivo, que ela trazendo para dentro, ela vai melhorar. Mas, assim,
por ser ainda um termo novo, pelas empresas normalmente se sentirem sobrecarregadas de obrigações, né, desde impostos, obrigações trabalhistas, uma série de coisas que eles já se veem ali na necessidade de estar com isso em dia, então eles um pouco que se fecham para essa novidade. Falam, não vou trazer, não quero mexer com isso, não tenho necessidade. Quando na verdade eu sempre bato aí na tecla que é um ganho. É um ganho. Exatamente. É um ganho você implementar. Agora me fala uma coisa, o que, na tua opinião, caracteriza uma organização verdadeiramente comprometida com o ESG? Olha, colocar em prática. Colocar em prática. Né? Então, assim, a gente vê, tem até um nome que se dá para isso, quando a empresa ela maqueia que ela é uma empresa ESG, sabe assim? Então, ela é até um nome em inglês, daqui a pouco vem em mente, volta, mas ela finge ser ESG, sabe? Então, aquela coisa, tem até muitas empresas de telefonia, que nas suas propagandas, nos seus outdoors, contemplam pessoas negras, contemplam pessoas com deficiência, uma coisa muito legal, cria-se aquele ambiente, mas que você, quando vai estudar os relatórios de sustentabilidade, vê ali que o conselho é todo de homens brancos, né, de 40 anos, então assim, ela está maquiando aquilo. Sim. Então, enfim, várias situações assim, que ela finge ser uma coisa, questão ambiental, já tivemos empresas, né, que vendem uma preocupação ambiental, quando na verdade não as tem. Então, para uma empresa realmente mostrar que é o dia a dia, que ela implementar, né, aquilo que ela fala, a relação com seus empregados, ser uma relação saudável, né, uma relação de respeito às normas, mas de valorização interna, a questão ambiental. Se ela é uma empresa que ela não tem um passivo ambiental, ou seja, que a natureza do trabalho dela não envolva diretamente em explorar uma jazida ou cortar árvores, que ainda assim ela se preocupe com, sabe, a origem do papel que ela usa no escritório, se é um papel rastreado, se é um papel de floresta, né, preservada, de floresta que tem essa finalidade, enfim, no seu dia a dia, se a questão da iluminação é adequada para que se utilize menos luz, mais um ambiente natural, a própria ventilação, implementar passo a passo, e sem medo, Ricardo, sem assim, a obrigação de achar que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Quando uma empresa conhece ali os princípios, ela vai se adaptando. Sim. E ela mesma vai levantando o sarrafo dela. Sabe assim? Olha, a nossa empresa hoje não compra papel que não tem origem rastreada. Ok, você já fez isso. A nossa empresa implementou aí uma usina, uma fotovoltaica no telhado para economizar eletricidade. Então, gradativamente, tendo a vontade, ela vai conhecendo. E aí, a grande maioria vai se encantando com as questões, né? Porque sustentabilidade hoje, além de ser algo bom de marketing, é algo absurdamente necessário. E diferencia, né, uma empresa de uma outra, da concorrência. E me fala uma coisa, na tua opinião, hoje, qual é o maior desafio para se implementar o ESG nas organizações? Seria a mudança de mentalidade dos gestores? Seria, de repente, uma disciplina, né, como você disse aí, que tenha que ser cumprida mais à risca? Qual que é o maior desafio hoje para se implementar o ESG numa organização, numa empresa? Normalmente o empresário e essa organização ela está tão atribulada, imbuída nas demandas do dia a dia, que talvez falte o espaço dela conhecer o que é ESG. Abrir a possibilidade para conhecer. E acho que o primeiro ponto é isso, né? Você conheceu, viu que isso não vai lhe acarretar nenhuma obrigação a mais, que isso é algo que possa melhorar, e aí você vai conhecendo. Então talvez propagar um pouco mais quais são aí os pilares, o que uma empresa pode ganhar, o que ela pode deixar de perder, se ela tiver uma boa gestão, se ela tiver um compliance legal, se ela tiver uma governança que esteja atenta a, sabe, coisas básicas como o vencimento do alvará, não deixar isso vencer,
como implementar nos seus veículos um sistema básico ali de controle de manutenção, que vai garantir a segurança do trabalhador que está ali, mas também vai evitar uma multa, vai evitar um acidente. Então ela vai implementando. Uma transportadora que entender que se ela tiver um bom sistema de logística, que ela vai fazer um estudo legal do percurso que o caminhão vai passar, isso além de economizar combustível, economizar financeiramente, contribui com o meio ambiente, porque está deixando de jogar combustível na atmosfera. Então, Ricardo, são passos que ela vai tomando, e acho assim, o grande desafio é conhecer e deixar de achar que é um bicho que vai me morder, que é algo que vai me morder. A gente sempre fala que a vida das pessoas ativas, né, pessoas que têm as mentes brilhantes, a vida é movida por desafios, né? Você trabalhou na diretoria da Itaipu Binacional, que, assim, como que a gente fala, no tamanho é imensurável, né? Como é que foi essa sua experiência em estar dentro da Itaipu Binacional, gerindo ali junto com a diretoria? Como é que foi essa sua experiência? Conta pra gente. Olha, Ricardo, eu te agradeço a pergunta porque foi assim, algo impactante realmente. Itaipu por si só, ela já é um impacto, por décadas foi a maior fonte de energia renovável do planeta. É ainda em eletricidade acumulada a maior fonte do planeta. Hoje a China já tem usinas maiores, mas que não conseguem ainda ter a eficiência de Itaipu. Então, por muito tempo, no imaginário, ela era apenas essa hidrelétrica que produzia. Com essa gestão, em especial do diretor NVR, ela ampliou a sua área de atuação. Hoje ela atua nos municípios, fomentando investimentos, apoiando projetos sociais e ambientais. Então, para mim, foi um despertar. Eu sempre gostei de ESG, sempre gostei de sustentabilidade, mas Itaipu, ela vive isso o tempo todo. Ela vive isso 24 horas por dia, pela natureza do seu negócio, né? Ela já é uma usina de eletricidade renovável, então nós estamos falando na questão ambiental. A questão de governança é muito forte, porque ela é binacional. Sim. É uma rara empresa que ela pertence a 2 governos, não são a 2 empresários, são 2 governos. Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai, meio a meio, 50% tem direito a Itaipu. Então imagino que essa governança, você construir relações que vão além da legislação brasileira, que vão além da legislação paraguaia, que cada um é uma forma de ser, mas que em Itaipu é uma só. Então até o pessoal sempre brinca que Itaipu é como se fosse um principado, porque ela tem leis próprias, ela tem regimentos próprios, ela tem conselhos de ambos os lados, e para decisões maiores, esses conselhos precisam se reunir e tomar essa decisão em conjunto. O lado brasileiro não decide absolutamente nada importante sem que o lado paraguaio aprove e vice-versa. Então a governança ali é algo extremamente estruturado. Então a gente aprende muito. E a questão social, a mesma coisa. Ela tem a preocupação de onde ela está inserido, qual é o impacto que ela tem nas comunidades do entorno, o impacto que ela tem na natureza, o impacto que ela tem com os empregados atuam diretamente em várias instâncias de decisão da empresa. Então ela é assim, ela é uma das poucas empresas que atendem a todos os ODS, os 17 ODS, ela atende a todos, desde a questão da cuidado com a fauna, com o marítimo, com a natureza, com a erradicação de pobreza, com apoio à educação. Então ela trabalha em todas essas frentes. Então é gigante, é algo que é gigante, assim, você fica ali, demora um bom tempo para entender aquilo tudo, mas tive essa satisfação, a convite de estar lá e atuei no último período na diretoria geral. Então eu acredito que minimamente a gente traz alguma coisa, por isso essa vontade de compartilhar um pouco disso com os demais. E quando a gente fala em Itaipu, como você disse, é algo gigantesco, né? A gente não faz ideia do que a gente vê lá, as turbinas produzindo energia e tal, né? Como você disse, ela já foi a maior do planeta, né? Então, e é um orgulho para a gente do Brasil, né? Apesar de ela estar
em 2 países, Brasil e Paraguai, e ela atua dentro do ESG, e você falou inclusive na situação social dela em apoio a projetos sociais, né? Nós temos um exemplo aqui em Paranavaí, inclusive dentro até do consórcio, né, intermunicipal ambiental, que ela provém recursos, né? E esses dias também a gente descobriu que ela atua também na área habitacional, com recursos dentro da habitação também, na região. Então, assim, o ESG dentro da Itaipu é algo que já está implementado há algum tempo, é algo novo, ou é algo que foi surgindo, como você disse, assim, ela foi aumentando o sarrafo? Lá é legal, ela é bem sui generis, porque está na missão de Itaipu. Uhum. Garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Brasil e Paraguai. Então, Ricardo, desde a sua gênese, né? É claro que a partir de 2004, quando essa temática foi cunhada e esse termo vem mais utilizado, isso foi gradativamente ampliando. Mas desde a sua origem, por exemplo, uma das primeiras coisas que Itaipu fez, ainda quando estava na construção ali, ou na solidificação do lago, né, que foi ali alagando, foi criar um refúgio biológico. Certo. Então hoje existe em Itaipu um refúgio biológico, onde as espécies animais da região foram ali resgatadas e estão... Então assim, desde o início, a própria geração de eletricidade renovável, uma eletricidade limpa, ela já é uma questão ambiental. Mas esse avanço social se deu também gradativamente, a exemplo das demais empresas. Existe em Itaipu, por exemplo, já há 10 anos, e eu fui membro desse comitê, um comitê de compras sustentáveis. Uhum. Esse comitê, Ricardo, ele estuda todos os fornecimentos de produtos, equipamentos e serviços que entram em Itaipu sobre a prisma de sustentabilidade e a questão social. Então, se a tua empresa vai vender para Itaipu, Itaipu tem uma lista, um checklist, para ver se a sua empresa pode vender para Itaipu. Se a produção do equipamento que você fez respeita questões ambientais, se respeita questões sociais, se o transporte dentro da usina é feito com veículos ou eletrificados ou com biocombustível, uma série de requisitos. Então, toda a compra lá, até os fornecedores às vezes reclamam e rebolam ali porque eles têm que se adequar a critérios de sustentabilidade. Isso já há 10 anos. Uhum. E de lá para cá vem avançando em coisas como a frota nossa que eu digo que estava lá há pouco tempo e ainda considero, mas a frota, boa parte é eletrificada, Sim. aqueles que são dentro da empresa. Uhum. A questão social, agora com os investimentos muito fortes na questão. E é claro, finalizou-se no último, há 2 anos atrás, o pagamento da dívida da construção. Imagina o tamanho que é isso. Foram 50 anos pagando a dívida da construção. É por isso que hoje também tem esse excedente para investimento. Então, há 3 anos, 2, 3 anos, é que esse saldo que ia para o pagamento da construção, hoje pode ser revertido em investimentos. Então, quando o presidente convidou o diretor, ele deu essa missão: olha, eu quero que reverta isso em questões sociais e ambientais. Então é por isso que hoje a gente tem avançado muito. E Itaipu, ela é também uma inspiradora de projetos. Uhum. Paranavaí, para receber um projeto de Itaipu, a prefeitura, o primeiro requisito foi que ela cuidasse de todas as nascentes do município. Certo. Uhum. Então, se olha, você quer receber aqui um veículo, quer receber um investimento para um asfalto, você precisa fazer isso daqui. Então, ela vai atrelando essas questões ambientais com as sociais. Então, de fato, ela foi gradativamente crescendo, mas hoje ela é uma locomotiva nessa questão. E me fala uma coisa, isso aí para a tua vida profissional, esse tempo que você passou lá, né, é uma bagagem realmente bacana que você carrega, porque você pode falar disso, você vivenciou isso e você consegue passar isso aí para os teus alunos na pós-graduação, para quem você está palestrando, né?
Como é que você vê essa bagagem adquirida nesse tempo que você estava lá? Ricardo, sou extremamente grato, né, por ter tido essa oportunidade. E uma coisa que eu digo nas palestras ou nos cursos, também, para tomar o cuidado, eu preciso me policiar, porque Itaipu tem condições de fazer muita coisa de ESG. Então, aquilo que a gente conversou no começo. Poxa, mas minha empresa é pequenininha, eu não vou conseguir. Não tem problema. Itaipu não é a tua referência. Sim, Você não tem que, vender todos os carros, trazer carro elétrico, fazer. Não é isso a proposta. Mas, de fato, ter conhecido as possibilidades que existem lá dentro e a gente trazer isso enquanto bagagem e poder buscar compartilhar é essencial. Ações muito simples. Por exemplo, isso foi implementado na nossa gestão. Todos os anos tem um evento muito grande, uma festa, como a maioria das empresas faz, cada um respeitando o seu tamanho, uma festa para os empregados de Itaipu. Então, uma coisa muito bonita, um hotel muito legal, com boa comida, boa música. Todos os anos, sempre teve. E enquanto a gente estava na diretoria administrativa, sob a determinação do meu diretor da época, uma pessoa que eu tenho um apreço fantástico, que aprendi muito, que vai nos assistir depois, que é o Dr. Igor Gomes, ele implementou algo similar para os terceirizados, pela primeira vez na história. Certo. Então, assim, aquelas pessoas, Ricardo, que são contratadas ali para ser o recepcionista, para ser a faxineira, o zelador, a pessoa que faz o cafezinho, elas viam os empregados indo para o baile de gala deles, mas eles nunca participavam. Então a gente implementou isso, e eles também tinham baile. E eles só não iam no mesmo baile, não é por discriminação, é para que eles se sentissem mais à vontade. Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm esse receio, né? Eu não vou participar lá com o pessoal, vou me sentir mal. Então a gente criou um baile específico para eles, e eles são gratos disso até hoje. E eventos nós temos lá, Dia das Mulheres, uma série de coisas que a gente ampliou também para os terceirizados. Então são esses cuidados que eu vejo que uma empresa pequena pode ter também. Não precisa na mesma dimensão, mas, poxa vida, tem um panetone ali que a gente entrega para os empregados. Às vezes você esquece de entregar ali para o porteiro, ou para o cara que cuida do estacionamento. Então são questões sociais dentro de ESG, nesse pilar social, que é aquela coisa de você se relacionar bem com o seu entorno. Você vai criando relações mais saudáveis. E esse terceirizado que está lá, que já gostava de Itaipu, hoje ele gosta muito mais, ele se sente valorizado. E me fala uma coisa, tem muita gente nos assistindo nesse momento, muita gente nos ouvindo, muitos empresários, né, muitos dirigentes de organizações, e talvez a pessoa nunca tenha ouvido, né, e é normal isso aí, nunca tenha ouvido falar de ESG, mas que achou bacana essa ferramenta, né? Qual é o primeiro passo que essa pessoa que está nos assistindo aí deve dar rumo à implementação do ESG na sua organização ou na sua empresa? O que ela deve fazer primeiro, na sua opinião? Volto a falar, depende bastante da área de atuação dela. Né? Se é uma lavanderia, vamos pensar. Então, assim, ela precisa ter um olhar ambiental. Como é que ela está fazendo o descarte daquela água, ela está seguindo, ela já tem normalmente uma legislação. Mesmo uma coisa simples, como uma barbearia, por exemplo, onde ele está depositando aquela lâmina. Ricardo, é estudar. Estudar e entender assim. Porque não tem uma receita de bolo, né? Cada segmento é um segmento diferente, né? Escritório. Uns podem começar pelo social, outros pelo ambiental, outros pela governança. Depende muito ali do que a gente fala, né? Que é o core business ali, né? O negócio dele, onde ele está inserido, que é aquilo que faça mais sentido para ele. Poxa, eu só tenho um escritório, eu não descarto nada, o que eu posso fazer? De repente, melhorar a relação com seus empregados. Ou fazer a separação adequada do lixo. Entender se na tua cidade existe um programa de coleta seletiva e dar uma olhadinha lá, vasculhar teu lixo. Olha, pessoal, a gente está misturando tudo aqui, não é assim. Vamos colocar aqui separadinhas, lixeiras e tal. É começar passo a passo. Porque, como a gente já falou, ele é apaixonante.
sabe? Você começa a fazer e aí você começa a ver que aquilo começa a dar resultado, inclusive financeiro, porque te evita de levar uma multa, Sim. evita de levar uma advertência, evita uma trabalhista muitas vezes, porque você simplesmente resolveu uma questão ali, sabe? É olhar para dentro, estudar, entender um pouco. Hoje a informação está distribuída, está acessível, sabe? Pilares do ESG. O que é o ambiental? Separar o lixo, cuidar da eletricidade, usar copos descartáveis. Isso aqui dá para eu fazer, eu acho que esse aqui eu consigo. O social, entender a relação da empresa dentro do bairro. Poxa, eu nunca parei para pensar que o carro que faz aqui a coleta do meu produto todo dia atrapalha aqui a escola. Isso é chato, as pessoas falam mal. De repente eu consigo trazer um pouco para cá, criar um espaço aqui para que não atrapalhe. O meu caminhão não ficar parado na rua e as pessoas buzinando. Social. Governança, melhorar, sabe, a verificação das minhas contas, o meu balanço, as minhas certidões como estão, para que isso não me dê problema, para que eu não caia numa fiscalização, para que algum conselho não venha aqui me autuar, ir passando um pente fino. Mas assim, com muita tranquilidade, com muita... sabe assim, com muita calma mesmo, de entendendo aquilo que lhe faça sentido. Mas eu digo, faça porque não é um peso, é uma ferramenta. Que legal você falar isso aí, porque você está falando, a gente vai imaginando aí as empresas, né, e é bem bacana porque o ESG nada mais é do que algo que você vai organizar a tua empresa, você vai melhorar a imagem dela, você vai fazer ali um endomarketing, né, junto com seus colaboradores, né. Então é muito bacana porque é uma ferramenta benéfica, né. Não é nada que vai, eu vou ter que perder tempo com isso. Não, você vai organizar a sua empresa, você vai melhorar a imagem da sua empresa, você vai destacar a sua marca, a sua empresa dos concorrentes. A gente percebeu que há algum tempo atrás tem uma grande marca que já faz isso, que é a Natura, né? Que ela trabalha muito com a questão da sustentabilidade e ela deu um salto muito grande com relação de aceitação do consumo dos produtos, né? Então a gente acredita realmente que seja isso. E com base nisso eu te pergunto, como é que você vê o futuro do ESG nas organizações, nas empresas? Você acha que num futuro vai ser mais fácil para as pessoas mudarem essa mentalidade e implementar isso aí, trabalhar com o ESG nas empresas? Como é que você vê o futuro disso? Vai ser, Ricardo. Uma questão que traz muito à tona a discussão é o ambiental. Hoje, mais do que a nossa vontade, nós temos a necessidade de cuidar do meio ambiente. Nós estamos aí na iminência de um El Niño esse ano, de proporções... espero que não, mas de proporções até catastróficas, né? As águas do oceano agora já subiram 6 graus, então a tendência é que no final do ano isso esteja, já tem estados aí se preparando. Então, o ambiental hoje é nossa obrigação, a gente tem que fazer. Quando o Kofi Annan trouxe em 2004, ele instigou as empresas para que venham participar da discussão ESG sobre 3 aspectos, né? Que era pessoas, planeta e lucro, que a gente conseguisse fazer com que tudo isso tivesse em harmonia, né, que a gente garantisse as coisas que nós temos hoje, preservando as coisas para as próximas gerações. Quando trouxe isso, então despertou essa temática. Então o ESG, ele vai caminhando, mesmo que a pessoa não entenda que ele esteja fazendo ESG, porque às vezes tem isso também, tem empresas que ele está fazendo tanta coisa legal, ele já cuida do empregado, ele já faz a separação, mas ele não sabe que ele está fazendo ESG, mas ele está fazendo. Então, a depender do tamanho da empresa, que ela queira implementar algo mais robusto, então é claro que a gente sugere que tenha alguém trabalhando isso, ou um setor, ou alguém contratado, para que possa acelerar esse processo. Mas às vezes ali é só lhe dar voz e vez ali, de repente, para um estagiário que gosta disso, o cara já começa a implementar. Sim. E aí você falou da Natura, como grandes marcas hoje, para elas são fundamental. Sim. Esse processo. Esse relógio, por exemplo, você citou marca, ele é da Vivara.
Certo. A gente teve palestras com eles lá em Itaipu. A Vivara, a garota propaganda deles é a Gisele Bündchen, Certo. é a modelo internacional. E eles falavam para nós o seguinte: olha, pessoal, para nós a Gisele é um ativo e um passivo. Ele é um ativo porque a imagem dele é global, é algo fantástico. Se ela coloca um anel Vivara, pô, a gente vende. Mas ela cobra. Então, assim, ela não coloca o nome dela numa empresa que vai dar problema, que vai estourar alguma coisa. Todas as pedras que eles usam, os couros, o aço, tudo passa por um processo de validação. Eles não compram nenhuma pedra de origem duvidosa, eles não compram ouro de origem duvidosa, eles não exploram jazidas ilegais, eles trabalham 100% com prisma de ESG, para que eles tenham justamente isso. Porque é aquilo que a gente falou da vinícola. Um escândalo que estoura, você destrói uma marca, você destrói uma reputação. Que legal. O Rogério já está mostrando o tempo para mim ali, a gente vai conversando e o tempo vai indo, né? Mas nós estamos já com o nosso tempo aí já nos finalmente, né? Mas eu tenho aqui uma última pergunta para te fazer. Serei breve. E para a gente arrematar o negócio aqui. Na tua opinião, o Claudemir, o ESG, ele está transformando a forma de fazer gestão ou ele está transformando a própria razão de existir das organizações? Excelente, Ricardo. Eu acho que a segunda opção, ela está transformando a forma de existir. As empresas estão descobrindo que ela é parte de algo maior. Ela está inserida em uma sociedade, ela está inserida em uma comunidade, ela tem pessoas que se relacionam com ela ou comprando ou vendendo, ela tem a sua responsabilidade ambiental, então não dá mais, a exemplo da década de 80, que uma prefeitura ficava muito feliz com a chegada de qualquer empresa no município. A gente lembra daquelas chaminés, né? Verdade. De Cubatão. Então, estava tudo ótimo, estava gerando imposto, estava empregando, problema zero. Hoje não. Qualquer indústria, e aqui Paranavaí muito forte, sabe que se você for implementar uma indústria, ela vai gerar emprego, vai gerar imposto, mas ela não pode desagradar o entorno, seja ambientalmente, seja socialmente. Então as empresas elas estão sendo levadas a aderir. E é por isso que a gente chama a atenção dos empresários para que vão estudando, vão se adequando, vão aprendendo, porque é um caminho, felizmente, na minha concepção, que não tem retorno. Ela precisa. E hoje o público, o consumidor, está muito exigente com relação a isso, né? Hoje nós temos aí ferramentas de pesquisa, ferramentas de inteligência artificial, que vai trazer a capivara da empresa aí, se a empresa tem algum rolo, alguma confusão com algo que não seja ambientalmente correto, ou algo fora da governança, ou que deu algum escândalo, né? Falando da área social também. Então, o público consumidor hoje está muito exigente com isso, né, Claudemir? Exatamente. É o maior fiscal que tem, é isso daí. Hoje está tudo muito acessível, empresas que dependem de financiamentos, empresas que lidam com o público. Imagina, Ricardo, uma pousada muito legal, lá na praia de Carneiros, no Pernambuco, aquela coisa mais linda que recebe muita gente, se estoura um escândalo que ela está jogando o esgoto dela no mar. De um dia para o outro, ela passa de 100% lotada para riscada do mapa. As pessoas não vão mais. Poxa, você está fazendo isso? Vocês estão matando os peixes, os golfinhos, etc. Então, assim, é esse cuidado que nós temos que ter. Então, o consumidor, sem dúvida nenhuma, é o grande fiscal. Teve um caso esses dias aí de um produto de limpeza, né, uma marca que infelizmente foi pega pela Anvisa, né, e a Anvisa, claro, fazendo o papel de fiscalização realmente, e a marca sofreu o revés aí nas suas vendas, né, Claudemir? Então, nós temos esse órgão no país que faz essa fiscalização, depois pegou uma água mineral também, né, então a gente vê que o órgão é bastante atuante e que as empresas têm que tomar cuidado com relação a isso aí, né, para não ter problema com os seus consumidores, né, com o público que consome esses produtos. E isso pode acabar com o negócio. Eu senti muita pena, coisa de uns 4 meses, uma fábrica de ração
que fazia ração para cavalos. Cavalos de raça, extremamente caro. E eles, e aí olha assim, aquilo que eu te falo da visita para o teu fornecedor, que é o due diligence, você ir lá saber de quem você está comprando. Sim. Eles compraram um lote de soja que veio contaminado. Olha Mas só. como ele saberia isso? Mas ele comprou. Então falhou internamente algum sistema que pudesse aferir isso, fizeram a ração como sempre fizeram. Resultado, morreu um monte de animais de raça caríssimo. Então o passivo deles na justiça, que eles estão, sim, eles não conseguem mais pagar. A empresa acabou por conta de uma situação talvez alheia a ela, né? Da falta de due diligence, a culpa nem é da empresa, buscou um fornecedor que não tinha uma matéria-prima adequada para que se fizesse essa ração, e aí quem paga o preço é a própria empresa. É a própria empresa. Ademir, foi assim, um papo muito bacana, muito esclarecedor. A gente vê que você é portador de um conhecimento muito amplo na área, né? Pela longa experiência que você tem aí na gestão pública, na gestão privada, né? Como professor também, né? Como mestre e como estudante da área, que inclusive continua estudando, não parou ainda, né? Para adquirir conhecimento, e com certeza foi muito bacana a gente conversar sobre isso, né? Que é um tema que quase não se vê sendo externalizado nos meios de comunicação, mas que é muito válido para as empresas, para as organizações. Então, parabéns pela tua atuação, parabéns pelo conhecimento adquirido, né? E a gente agradece o teu tempo com a gente aqui nesse episódio do Fixcast, para poder esclarecer um pouco mais sobre questões ambientais, sociais e de governança para o nosso público seguidor, para as pessoas que nos seguem, que nos ouvem no Spotify. Obrigado realmente de coração, em nome do Felipe, né, do CEO aqui do Grupo Fix, pela tua presença nesse episódio. Ricardo, sou eu que agradeço, como falei logo de cara, de início, me sinto lisonjeado de ter participado ter tido essa oportunidade de conversar, como você falou, de um tema que às vezes passa aí um pouco esquecido no dia a dia, mas que nos dá muita empolgação por conta de tudo que ele pode impactar na vida das pessoas, e especialmente no planeta. Então, muito obrigado pelo convite, e eu estou inteiramente à disposição. Tendo uma brecha aí, por favor. Nós vamos conversar novamente. Um tema muito importante que você aí, gestor, deve se atentar, e muito, né? E para quem já pratica, parabéns. Ademir, obrigado pela tua presença aí. Muito obrigado, cara. Mais uma mente brilhante conversando com a gente aqui no Fixcast, e a gente aguarda você no nosso próximo episódio. Até lá.